grande satisfação tê-los conosco nesse primeiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, promovido pelo Unisalesiano e pela US, Instituições Salesianas de Educação Superior. Hoje o nosso palestrante será o engenheiro Luiz Henrique Cardoso, que irá abordar o tema drones ou VANT, veículos aéreos não tripulados. O engenheiro Luiz Henrique Cardoso é formado pelo Unisalesiano em Engenharia de Telecomunicações. Ele vai nos falar sobre o mercado de VANTs, assim como as tendências tecnológicas e também a sua experiência na área de geoprocessamento de imagens através dos VANTs. E, finalmente, ele vai nos apresentar alguns modelos desses VANTs e, por final, fará menção, inclusive, a uma possível parceria do Unisalesiano com a Smart Drone. Então, sejam todos muito bem acolhidos neste evento e que a palestra seja proveitosa para todos. Nosso muito obrigado pela sua presença. Tudo bom, pessoal? Boa tarde ou boa noite para vocês que nos assistem. Aqui quem fala é o Luiz Henrique Cardoso e hoje vocês podem ver que o assunto são drones, né? Podem ver aí que estou rodeado dos drones e eu represento aqui a empresa Smart Drone, qual sou proprietário, e estou aqui para falar para vocês sobre quais são as nossas atuações, os segmentos, como que eu adentrei na área e vamos lá, vamos falar de drones. Eu gostaria de começar falando da minha formação acadêmica, né? Minha primeira formação na área de tecnologia foi mecatrônica, curso técnico de mecatrônica no Colégio Salesiano de Araçatuba, e após isso, por gostar muito da área, né, já mexia com aeromodelo desde pequeno, ali dos meus 13, 14 anos, e aí com a primeira formação de mecatrônica eu quis dar sequência, então foi quando eu entrei na Faculdade de Engenharia de Telecomunicações, Unisalesiano de Araçatuba, ao qual tenho muito orgulho dessa formação, inclusive estou gravando esse vídeo aqui nas dependências da universidade. E o meu contato com drones, eu vou resumir, porém terá abertura para perguntas posteriormente, então conseguirei pontuar melhor. Mas eu iniciei meu contato com os drones em 2009, inclusive foi até uma oportunidade que a própria faculdade propiciou, quando tivemos a oportunidade ali na turma, a turma de 2007 teve a oportunidade de fazer um curso no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, do ITA. Então fomos uma turma ali e foi onde eu tive o meu primeiro contato com drones, no caso militares ali, né? E a partir de 2009, foi quando eu importei meu primeiro drone chinês, comecei a fazer meus experimentos, e aí profissionalmente, a partir de 2014 para 2015, foi quando dei início a essa empreitada aí com os drones, e que hoje a gente vê que é um ramo, é um assunto muito despontado. Então, eu gostaria de abrir para perguntas, e aí vamos interagindo e falando como que são as atuações, os segmentos e tudo que essa área pode proporcionar, ok? Bem, pensando... você vai me colocar? Pode falar. Vamos lá, aí deixa eu... Tá, aí depois é dito, né? Uhum. Então já vou começar com a pergunta, tá? Pode perguntar. Muito bem, pensando em como uma pessoa que tem uma formação técnica ou uma formação universitária, por exemplo, engenharia, assim como você possui, como que essa pessoa pode adentrar no mercado de drones? Isso é muito complicado, exige uma formação, um investimento muito alto. Como que aconteceu com você isso? Ok, bacana. Bom, no meu caso particularmente, o meu pai ele é topógrafo, né? Então eu sempre tive contato desde pequeno com usinas. Então essa parte aí de topografia, agrimensura, ela é muito bem-vinda, né, para a questão dos drones, é uma porta de entrada muito boa, não que seja um único segmento, mas, por exemplo, vocês aí que têm contatos, por exemplo, com usinas, é uma área onde a gente consegue fazer várias aplicações, tanto topografia, quanto aplicações de pulverizações, quanto aplicação de controle biológico, e no meu caso não foi diferente, né, comecei aí nos drones. Na verdade, eu comecei com a parte de foto e filmagem, que é um segmento muito... que ele consegue abraçar muitos aí, vamos dizer, os iniciantes, tá?
você compra um drone legalzinho ali, por exemplo, esse aqui já é um pouco mais avançado, né? Mas se você comprar um Phantom, por exemplo, você consegue fazer fotos e filmagens, né? Então, e aí sim, você precisaria de uma autorização para poder fazer os voos, né? Essa autorização hoje em dia ela está muito mais fácil de adquirir, é só vocês entrarem no site da ANAC para vocês conseguirem uma licença de piloto privado, seja recreativo, seja profissional. Isso a Smart Drone faz desde 2015, todos os drones são licenciados, mas é um caminho que não seria muito difícil de começar a trilhar, ainda mais hoje, né? Agora eu digo assim, para o pessoal que, como foi feita a pergunta do doutor, o pessoal aí que é da área de curso técnico, né, que é da área de engenharias, tem bastante estudo direcionado para a área, tá? Por exemplo, no meu caso mesmo, eu fiz um MBA, né, após a engenharia, fiz MBA em sensoriamento remoto, fiz Big Data, Machine Learning, que é o aprendizado de máquinas, IoT. Essas tecnologias novas aí, elas têm uma linkagem muito grande com esse segmento de drones. Então, essas tecnologias direcionadas para esse tipo de aplicação são indicadas aí para vocês que são do mundo do curso técnico ou da engenharia propriamente dito. Mas tem muito campo para engenharia civil, tem muito campo para produção, né? Porque para produzir uns drones desses aí, temos umas empresas muito boas aí, brasileiras inclusive, produzindo drones desses. Então, já atuei com acompanhamento de obras, já atuei filmando eventos, filmando casamentos. Esse foi o começo da Smart Drone, até a gente ter chegado aí no que a gente pretendia, que era a agricultura de precisão, mapeamento aéreo de precisão. Mas basicamente exige-se uma formação básica por lei. Por lei exige, você tem que ter como se fosse uma carteira de habilitação, tá? De piloto privado, que tem que ser aprovado pela Anatel, e isso para utilizar os drones, né? Tem algumas restrições aí legais, tá? Por exemplo, você não pode chegar mais próximo de uma pessoa com um drone do que 30 metros sem autorização dela, não pode voar acima de 120 metros sem a devida licença requerida, e aí tem outras licenças também que incidem aí, né? Que seria para você utilizar o espaço aéreo, né? Que a gente adquiria ela pelo Departamento de Controle Espaço Aéreo, né? O DCE, e também a licença de radiofrequência, né? Que é pela Anatel. Então vocês veem aí que tem rádios aí, né? Perto dos drones e vantes. Então, na verdade, para uso profissional não dá para ter aventureiros, né? Precisa de licença, precisa de autorização para voo e precisa de autorização para utilizar o espaço aéreo e a radiofrequência. Agora temos também licenças recreativas, que aí pode ser um cunho de brincadeiras, né? Tudo mais, uma coisa mais lúdica, porém com mais limitações. Você não pode usar para níveis profissionais. Você mencionou alguns segmentos de aplicação dos drones, né? Mas o que você destacaria em relação de acordo com a sua experiência, com o seu expertise, né? O que tem revolucionado esses segmentos aí que você poderia destacar com mais ênfase? Ok, eu vou falar um pouco mais do que é o nosso maior foco hoje em dia, né? Bom, a gente percebe aí, vamos lá dar uma contextualização. A gente percebe o avanço dos drones, né? Como que ele vem causando uma ruptura no setor tecnológico e adentrando em vários nichos de serviço, né? De prestação de serviço. Por exemplo, delivery, por exemplo, topografia, arquitetura, para esportes, enfim, tem uma gama gigantesca. Só que a gente percebe essa ruptura que o drone causou, né? Então, no nosso caso aqui da Smart Drone, que hoje o nosso foco vem sendo para aplicações de engenharia, mais propriamente dito, a agricultura de precisão, topografia e mapeamento aéreo. Então, no nosso caso, vou dar um exemplo prático, né? Novamente usando aí o exemplo do meu pai, que é topógrafo, agrimensor. Quando a gente vai fazer uma topografia convencional e a gente vai com equipamento, a gente demora uma faixa aí. Bom, vamos exemplificar o que o drone vai trazer de produtividade, né? Se um topógrafo for mapear, por exemplo, 150 hectares, né? Vamos colocar aí uma semana que ele vai gastar para fazer isso. E com um drone, por exemplo, como esse aqui, né?
consigo mapear e fazer a mesma topografia, na verdade, até com detalhes mais ricos, em questão de 10, 15, 20 minutos de voo, tá? Obviamente a gente submete a um processamento posterior, porém a produtividade que o drone traz em relação ao serviço ali de chão, de sol, braçal, né, é muito maior. Hoje em dia temos dados aí de que, por exemplo, na área de topografia, o drone ele vem otimizando de 50% a 60% de todos os processos. Esse é um exemplo básico. Temos vários outros aí também. Você já, vamos dizer assim, a palavra é um tanto, talvez não tão adequada, mas você já se aventurou, você já se embrenhou aí num outro segmento, você já empreendeu em algum outro segmento aí dentro da Smart Drone? Certo. Olha, quando eu não estava mexendo com drones, né, tive uma pausa aí de quase um ano, foi quando eu comecei uma empresa de automação residencial, né, vislumbrei um futuro ali, isso foi em 2014, porém, cruzando com o que o drone trazia para a gente, foi realmente a gente prefiro não pivotar para a automação residencial, que é um mercado muito bom, tá? Hoje em dia a gente vê despontando bastante, né? Que seria aquelas casas inteligentes, você controlar ambientes aí com o celular, com o tablet, né? Climatizar a sua casa, iluminação, segurança, enfim. Porém, quando comecei a mexer com esse segmento aí, o investimento era muito alto e o retorno era um pouco mais lento. Então, o que eu entendi, né? Com os drones, que com um investimento básico, na verdade eu nem vou ter aqui um drone para mostrar para vocês, na época foi um Phantom 2, tá? Na época R$4.500, né? Eu queria um modelo de negócio escalável e repetível. Então, com investimento de R$4.500, né? Isso cruzando, tá, os dados, foi o que eu investi com drones, né? E ali eu tinha um rendimento anual na faixa de R$30 mil ali só trabalhando de final de semana. Enquanto para automação, a faixa de investimento dos R$40 mil ali demorou bastante para começar a ter os lucros, e então a escalabilidade, a repetibilidade dos serviços com drone, no meu caso, foi o que mais atraiu mesmo. Então, aventurei um pouco aí com a automação residencial, mas fiquei pouco tempo e o que deu certo mesmo foram os drones. Você teria alguma curiosidade para compartilhar conosco em relação aí ao uso dos drones? Porque a gente vê na internet muitos vídeos, aí umas coisas bem esdrúxulas até, né? Por exemplo, tem um vídeo bem conhecido aí que ocorreu nos Estados Unidos, né, de um possível choque de um drone com um helicóptero, com um avião, né, nos Estados Unidos e tal. Você já vivenciou alguma experiência assim, curiosa? Já vivenciei algumas. Bom, primeiramente assim, os drones realmente têm um risco grande aí, questão do espaço aéreo, né? Então, se algum aventureiro for voar drone onde tem rota de helicóptero, rota de avião, realmente existe esse risco. Mas no começo da Smart Drone, a gente fazia muita filmagem de eventos, né? Essas festas grandes, essas raves aí, e algumas delas tinham helicópteros, né? Então, o que a gente fazia? A gente previamente fazia o pedido de autorização do voo, consentimento das pessoas que iam estar naquela festa, naquele evento, que teria drone voando, assim como helicóptero. Porém, teve um caso interessante aí, que tinha um piloto que, não sei se ele resolveu sair da rota, enfim, então eu tinha que ficar tentando desviar, né, do helicóptero ali com o drone. Aí chegou um tempo ali que 1, 2, 3 incidências, eu falei, não, deixa o helicóptero voar primeiro, não está seguindo a rota ali, mas tive que ter esse drible aí com o drone, claro, a consciência de deixar o equipamento em chão e esperar retomar o espaço aéreo, mas foi bem interessante, bastante perigoso até também, mas conseguimos contornar ali. Luiz, você falou um pouco, mas muito pouco, porque eu acho que o mercado é bem fértil, né? Da questão de ganhos financeiros aí e tal, né? Okay. Mas pensando na sua empresa, qual seria hoje o valuation dela, o valor de mercado? Como que você poderia, digamos assim, até motivar aí os nossos
nossos ouvintes, né, os estudantes e tal, em relação a isso. Ok. Questão do valuation é uma questão interessante, né? Essa pergunta geralmente o pessoal do Shark Tank faz bastante, né? Mas vamos lá. Olha, a Smart Drone, né, ela é uma empresa que começou do zero, né? Eu mesmo não costumo estipular o valuation dela, obviamente tem a precificação de cada produto, né, que temos, né, de cada equipamento, de cada prestação de serviço, temos tudo tabelado. Mas vou contar uma situação que ajudou com que eu entendesse hoje o patamar que ela estaria, né? Um empresário em questão, uma vez vendo numa feira as atuações, eu explicando, né, as atuações da Smart Drone, veio me perguntar do segmento, enfim, né? Mas para resumir, ele chegou até a seguinte questão: por quanto você me vende a sua empresa hoje em dia? Até então não tinha isso, faz um tempo já, coisa de uns 6 anos aí. Mas até então eu não tinha muito claro isso, né? Aí eu falei, eu preciso levantar valores, né, de quanto eu venderia, porque não era a intenção de vender e hoje em dia ainda não é. Mas ele falou assim, olha, pelo que eu entendi que você faz, etc e tal, hoje em dia eu te ofereço 200 mil reais na sua empresa, né? Aí eu pensei um pouco, entendi que não era o momento, e aí por avaliação, né, por avaliação própria, né, é uma coisa que a gente até não costuma divulgar muito aí, mas enfim, faz parte até para quem quer seguir no mercado também. Estaria na faixa dos 250 mil, tá? Porém, isso sem contar um projeto de patente, cujo, inclusive até o pessoal aí do Unisalesiano, acho que eu posso até citar o nome, não posso, doutor? Doutor Edival até conseguiu aí e trilhou com a gente na questão da aquisição de uma patente, né, de desenvolvimento tecnológico justamente para a área de drones. Então já seriam aí mais faixa de 200 mil reais também, ou seja, 450 mil com a patente autoral, né? Estamos aí falando na casa de 500 mil, mas hoje em dia o pessoal fala, não, se é 500 mil, fala 1 milhão, meio milhão, né? Mas é uma pergunta difícil de responder, né? A gente não pretende pôr à venda, mas né, nesses patamares hoje em dia, podemos dizer aí, tá? Bom, pessoal, e aí só para poder exemplificar para vocês, né, que tem curiosidade aí do segmento de drones, eu vou explicar o que basicamente cada um desses drones que estão aqui, o que eles fariam, tá bom? Uma forma bem informal mesmo para que todos possam entender. Então eu vou começar dessa parte aqui, tá? Vocês veem que eles são diferentes, né? Vocês veem que ele parece uma asa, né? A gente chama esses aqui de Vant, tá bom? Aí o pessoal sempre faz aquela pergunta, mas qual que é a diferença de drone e de Vant? Na verdade, todos podem ser chamados de drone, tá? O drone ele vem do inglês, né? Que é zangão, é o macho da abelha, por conta do barulho dos motores, tá bom? Mas vamos lá, os Vants, veículo aéreo não tripulado, geralmente os de asa fixa, nós usamos eles para ter maior produtividade, ou seja, comparando um desse aqui com esse multirotor que é quadricóptero, né? Tem quatro motores aqui, a autonomia de voo de um Vant é muito superior, podendo, por exemplo, um modelo desse aqui chegar nos patamares ali de 2 horas seguidas de voo. Por quê? Ele consegue planar, ele consegue reduzir o motor, tá? Então, quando a gente quer ganhar bastante produtividade, por exemplo, no mapeamento aéreo de precisão, então a gente usa um desse aqui se a gente quer mapear grandes áreas, né? Acima aí de 100, 50 hectares para frente, a gente já utiliza o Vant. Eu tenho experiências pessoais aí que já conseguimos mapear com o Vant, faixa de 1000 hectares, tá? Isso com uma precisão muito boa, né? De 5 centímetros ali, 1000 hectares em 2 horas e 10, tá bom? Mas temos Vants aí no mercado que voam 3 horas seguidas, mapeia muito mais que isso. Se não precisarmos de tanta precisão, por exemplo, eu não preciso de uma precisão centimetral, isso que eu falei aí na faixa de 5 centímetros, tá? A gente chama de GSD. É a amostragem de solo que o drone a 200 metros de altura, por exemplo, consegue captar. Agora, se a gente não precisar de tanta precisão apurada, né, que a gente fala, então com um desse aqui a gente consegue mapear faixa de 5, 6 mil hectares aí por voo, tá? Tem modelos que chega a 9 mil, 10 mil hectares por voo. É muito da bateria e da construção dele. Então, esses são os Vants, asa fixa para grande produtividade, tá? Mapeamento.
Em contrapartida, eles não conseguem carregar muito peso, tá? Até por conta da construção e estrutura deles. Esse daqui já é um modelo intermediário dos multirotores, né? É um modelo profissional, porém eu julgo ele acima dos Phantoms hoje em dia, né? Ele é DJI. E com esse daqui eu consigo mapear faixa de 75 hectares por voo. Na faixa de 10, 12 minutos de voo aí, eu mapeio 75 hectares numa precisão de 5 centímetros. E aí, se eu não precisar de tanta precisão, consigo mapear na faixa dos 80, 90, até os 100 hectares por voo com esse multirotor aqui. Desvantagem, limitação da bateria. Então ele voa na faixa ali de 12 a 15 minutos, dependendo da bateria, com algumas outras melhoradas aí, voa 18, 19 minutos, tá? Essa é a limitação do multirotor. Mas são muito usados, com várias baterias a gente consegue fazer muita coisa, tá? Já usei em mapeamento aéreo urbano, já usei em acompanhamento de obra, enfim. A versatilidade que ele tem é muito interessante. Ganho de produtividade, Vant, asa fixa. Vamos aqui agora para esse hexacóptero, né? Esse hexacóptero aqui, ele é muito usado, né? Para a gente poder, a gente chama de payload, né? Ele tem uma capacidade de carga muito grande. Então, com os implementos que a gente usa nele, vou até ficar um pouco mais aqui, a cabeça está pegando ali, mas esse multirotor aqui, esse hexacóptero, a gente consegue levantar a faixa de 6, 7, 8 quilos, tá? Para fazer aplicações. Então, os implementos que ele usa vai estar na faixa aí de 2 quilos, 3 quilos. Só para vocês terem uma noção, vou até tirar aqui, ó. Essa aqui é o tamanho da bateria desse drone, tá? Então, ela já é muito pesada. Ela deve dar mais de 1 quilo, com certeza aí. Então, eles são muito bons para a parte de aplicação de controle biológico, né? Por exemplo, cotésia. Fazemos também tricograma, enfim, né? Mas ele também, a autonomia de voo dele não vai ser muito grande, tá bom? Vai ser na faixa de 12 a 15 minutos, porém ele tem uma vantagem muito interessante quando a gente fala, por exemplo, que vai aplicar cotésia com um drone desse. Antigamente nas usinas vinha aí um ônibus, né, com vários funcionários, e ali para fazer 3, 4 hectares, ia 10 pessoas ali no ônibus, o dia inteiro para fazer alguns hectares. Com um drone daquele ali, a gente consegue fazer 30, 40 hectares por voo tranquilamente. Consegue aí serviços de 300, 400 hectares por dia de aplicação. Então, são drones diferentes aí, né? Vant, drone, multirotor, enfim, que tem algumas aplicabilidades, né, diversificadas, e a gente procura sempre ter alguns modelos diferentes mesmo para cada atuação. Acho que dá um overview bem bacana para vocês aí e já dá para entender um pouco de como que a gente pode atuar. Nesses drones também a gente costuma embarcar sensores, né, que a gente chama, o pessoal costuma chamar de câmera, né? As câmeras aí, tanto as câmeras comuns, que pegam os espectros normais, né, RGB, que são para fotofilmagem, essas coisas, né? Ou para o mapeamento que não precisa de um detalhamento de outras, por exemplo, de índices de vegetação. Mas aí quando a gente quer ver a saúde da planta, a saúde da vegetação, um estresse, alguma coisa nesse sentido, aí a gente embarca um sensor muito espectral, né, que a gente consegue esse nível de detalhamento, outras faixas de frequência que a própria câmera normal não consegue pegar. E aí a gente consegue definir a saúde de uma vegetação e fazer estudos em cima disso. São sensores que não são baratos, mas eles trazem muita eficiência aí, e hoje em dia o mercado está usando bastante. Seja, por exemplo, uma aplicação aí de sensor diferenciado, sensor térmico, a gente usa muito na questão de inspeções, tá? Principalmente para painéis fotovoltaicos, né, placas solares. A gente consegue ver ali temperatura, consegue ver o estresse ali de aquecimento, enfim, vários outros segmentos. Estresse hídrico também dá para ser usado. E aí cai para outras partes aí, né, de vegetação. A gente usa outros sensores também para gerar os índices e ver saúde e vegetação. Então, são alguns segmentos aí que a gente pode até enquadrar os drones. Tem vários outros, mas são as áreas que mais atuamos. Okay? Esse aqui é um drone especial para utilização de pulverização?
Pulverização, é uma pulverização sólida que a gente fala, né? Você prende aqui? Não, o dispenser dele aqui no meio, embaixo, fica aqui embaixo soltando os tubetes. Isso daí é os conectores do Speed Control, né? O nome da velocidade. Essa aqui, isso aqui apenas é a eletrônica dele. É o coração dele, né? É a controladora. Isso daí que dosa a quantidade dos motores, é o que aceita o plano de voo automatizado. Fibra de vidro? Não. Fibra de carbono. Fibra de carbono. Esse já é um modelo mais rápido que você usa para quê? Esse aqui eu gosto de usar quando eu tenho que mapear até uns 80 hectares, né? Então, para topografia, eu uso muito esse. 80 hectares. Duração da bateria dele? A bateria vai ter uns 14 minutos até uns 18 ali. Aquele 12, 15 minutos, porque ele carrega muito peso. Quanto mais peso ele tem que levantar, esse drone aqui pesa 4 quilos. Tá? Quanto mais peso ele tem que levantar, mais difícil fica para ele manter os voos. Custo? Esse daqui na faixa de R$18.000 a R$20.000. Aquele ali, pronto, completo, na faixa de R$70.000. Agora, esse voa bastante. Esse voa bastante, autonomia com ele mesmo. Esse daqui na faixa de R$18.000, um pronto assim, com GPS comum. R$18.000. Agora com GPS de alta precisão, né? Esse GPS ele vai ter uns 7, 8 metros de erro, né? De percepção. Quanto de altitude? Esse aqui geralmente a gente costuma fazer voo na faixa de 200 metros, 180 metros. 200 metros. Mas ele chega tranquilamente ali a 500 metros, porém precisa de autorização. Alcance. O alcance desse aqui a gente consegue com o long range que a gente fala até uns 35 km tranquilo. 35 km. 35 km, né? Agora aquele ali eu sei bem que vocês vão querer fazer com ele. Pois é. O que é esse aí? Aquele ali é a parte que a gente está iniciando de fabricação própria de drones, né? De vantes do ar. Fabricação própria. Ele é um clone desse modelo aqui que a gente já tem, já usa, e aquele ali a gente está fabricando do zero. Então, para quando? Olha, ali só falta colocar a eletrônica dele. Com a eletrônica pronta, em uma semana a gente consegue, mas ali a gente quer embarcar um GPS RTK, que no caso, se a gente colocar um RTK nesse aqui, que é um GPS que vai dar uma precisão muito mais fina, né? Enquanto esse daqui tem um erro de 6, 7 metros, aí a gente precisa de uma técnica chamada de ponto de controle que a gente usa no chão, outra hora eu explico. Naquele ali a gente vai trafegar na faixa de 2 centímetros, mas aí vai ficar uns R$10.000 a mais. E vai bater custo em relação a isso, em termos de... Com certeza. Na construção conseguiremos economizar muito ali, né? Só a parte do frame mesmo, o frame desse aqui já não é barato. Com a nossa construção própria ali, né? A gente terceirizou algumas partes, mas já ficou muito mais barato só o frame, por exemplo. Então, a gente vai ter um baixo custo ali, com certeza, né? E aí, baseando que a gente hoje no mercado compra um desse aqui pronto, desse jeito, na faixa de 18 mil, ali com aquele modelo ali, com a eletrônica dessa mesma maneira, a gente consegue falar na faixa dos R$14.000 ali para vender, né? As custos de produção um pouquinho menos, mas aí a gente para vender na faixa dos 14 mil negociáveis. E olha, gente, talvez possibilidade de emprego, de estágio de emprego, né? Para acadêmicos aí de engenharia, você acha que é possível isso? Com certeza é possível, inclusive vai ter um desafio aí, professor. Se o professor quiser abrir para os alunos, né? Alunos aí que gostam de programação, para alguns modelos a gente usa a controladora PixHawk, né? Então, se a gente tiver algum aluno aí que manja de PixHawk, programação, parametrização dela, com certeza tem espaço com a gente. E também em termos de modelos, de construção, design, com certeza. Não tem espaço só para a parte de eletrônica, não. A parte de construção ali é essencial a gente ter uma aerodinâmica legal, então o pessoal que mexe aí às vezes com ensaios, né? Porque esse quanto é um modelo bem conhecido, né? Ele é um modelo conhecido, né? É uma asa fixa aí que o pessoal tem como uma asa fixa de entrada, né? Ela também chama Phantom, não é o Phantom de rotor quadradinho branco, não, mas é uma asa aí que ela tem a possibilidade de chegar a 23, 24 metros por segundo, ou seja, 85
km por hora para mapeamento. Isso é verdade. Muito interessante. Então a gente consegue pegar. Porque vans dessa magnitude assim, claro que às vezes tem um rendimento até um pouco maior, vai pagar tranquilamente na faixa de mais de R$100 mil, né? Com certeza. Algumas empresas brasileiras muito boas fazendo isso, né? Mas para quem quer os modelos de entrada, isso aqui é interessante. E aí futuramente pode comprar o da Smart Drone aí, que vai estar bem alinhadinho também. Então, pessoal, olha aí a possibilidade de parceria aqui com o Instalação também. Muito bom. Acho que isso vai ser bem interessante, porque é um desafio que envolve computação, envolve mecânica, mecatrônica, não é certeza. Então são muitas áreas, né? Tem bastante espaço mesmo. São bastante possibilidades, né? E também digamos assim, interdisciplinar com a área agrícola também. Sim, com certeza. Eu penso assim, que o drone ele agrega o ciclo desde, vamos lá, de construção, engenharia de produção, né? Aí tem muita parte eletrônica nele, então o pessoal da eletrônica tem partes elétricas, parte de propulsão entre motores e a parte estrutural dele. Engenheiros mecânicos também conseguem trabalhar muito. Inclusive, no caso do drone, né, para estudos, para levantamento para área de engenharia elétrica, de linhas de alta tensão, sim. estações. Esse aqui, por exemplo, a gente consegue fazer inspeções em linhas de transmissão. Ele tem um tipo de proteção. Tem outros modelos ainda dessa marca que é mais indicado ainda, que tem proteção eletromagnética duplificada. E aí consegue sim fazer inspeções em subestação, linha de inspeção. Que é uma área bem promissora, que já está com bastante demanda. Né? Com certeza. As maiores empresas energéticas estão usando bastante drone, tanto para a parte de inspeção visual, quanto para a parte de inspeção técnica, né? Aí você vai economizar de ficar deslocando pessoas, né, para subir torres, para ficar ali diretamente a 188 mil volts, a 350 mil, 750 mil, onde o drone consegue fazer inspeções aí muito pontuais também, com bastante eficiência. Muito interessante. Bom, então te agradeço e mais uma vez, gente, olha, lembrando aí, né, o desafio que o engenheiro Luiz colocou para nós, né, de acadêmicos, a gente esteja interessado nessa área. Né? Muito obrigado. Obrigado.